A gente começa mais uma vez falando do conflito em Israel. Pois é, no quarto dia desse conflito, dessa guerra na Terra Santa, o número de mortos passa de 1.600, 900 israelenses e 770 palestinos. No entanto, o número deve subir, já que Israel diz ter encontrado 1.500 corpos de integrantes do Hamas dentro do território israelense. Hoje, inclusive, o governo de Israel afirmou também que restabeleceu o controle da fronteira com a faixa de Gaza. Novos bombardeios são registrados a todo momento. Enquanto isso, o Itamaraty, o governo brasileiro, começa a repatriar brasileiros que estão na área do conflito. Os primeiros brasileiros resgatados em Israel vão chegar ao Brasil na madrugada de amanhã. Infelizmente, nem todos vão poder voltar, porque hoje foi encontrado o corpo de um gaúcho que estava desaparecido. Chegou, inclusive, a postar nas redes sociais que estava num bunker depois daquela festa rave que acontecia ali na fronteira com a faixa de Gaza. Enfim, Eduardo Costa, eu trago aqui uma espécie de resumo desse quarto dia de conflito. A gente começa a digerir mais as informações, já olhar com certa distância para tudo isso que está acontecendo. Queria te ouvir sobre isso tudo. Bom dia. Bom dia para todo mundo. É de doer o coração, né? É muita insanidade. Júlio, os muitos anos de cobertura policial me ensinaram, alguns oficiais competentes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros me ensinaram que quando há algo de grandes proporções, a gente não deve ficar fazendo muita projeção de número, não, porque pode errar feio, para cima e para baixo, sabe? Israel confirma que já atingiu 5.300 prédios. 5.300 prédios na faixa de Gaza. Israel já garante, com base no controle, porque ele que tem o controle da água que é servida lá, que 610 mil famílias já estão sem água. Negócio brutal. Brutal. E não me peçam, assim como aqui no Brasil, não me peçam para ser Lula ou Bolsonaro, não me peçam para escolher entre Hamas e Israel. Porque a brutalidade é dos dois lados. É dos dois lados. E eu não estou falando só nesse episódio, sexta para cá, não. Estou contando na história. E esse cidadão que está comandando Israel, Júnior, ele ganha eleição com essa promessa de que torna Israel um Estado seguro. Então, ele está sendo hostilizado. Há, nesse momento, como os nossos correspondentes têm dito, uma união nacional em torno do revide e da retomada dos reféns. Mas é uma cobrança. E como tudo na vida é política, né? Já dizia Maquiavel, os fins justificam-se os meios. Ele vai com tudo, ele vai massacrar o povo da faixa de Gaza por questões muito mais de vingança do que de justiça. É terrível, terrível o que os terroristas fazem, terrível o que Israel faz, terrível tudo. Ô Malca Magos, o Eduardo traz esse lado mais humano aqui da análise desse conflito. Queria te ouvir os contornos políticos dessa história mesmo. A gente sabe que, e o nosso correspondente vem trazendo isso, né? Que a opinião pública tem batido muito no primeiro-ministro, porque eles tinham ali como um lugar muito seguro, né? E alguma falha aconteceu. Além desses contornos políticos lá em Israel, algo para se falar aqui no Brasil também, quando a gente olha de forma mais política para essa história? Bom dia. Bom dia, Júnior. Aqui no Brasil, só lamentaram o comportamento de alguns líderes que politizam o tema. Essa guerra não tem que ser politizada. Essa guerra tem que ser entendida dentro dos seus contextos locais. E dentro dos contextos locais, nós podemos politizar quando a gente fala dos locais. Estes sim falharam muito, tanto a ONU quanto a Liga Árabe. A Liga Árabe teria legitimidade sim para poder promover a integração entre os povos, mas por questões religiosas não faz. E as Nações Unidas teriam legitimidade também para fazer intervenções contra violência como essa que Israel sofreu e que a Palestina está sofrendo, mas também não tem coragem de entrar nessa questão. Essa mistura entre religião, sobrevivência dos povos no mesmo território gera uma panela de pressão que nós sabemos que ia explodir a qualquer momento. Explodiu agora e vai explodir de novo. Enquanto não houver a integração dos povos. E a integração se dará através de quê? Da política, mas não da politização e da radicalização do debate, como acontece quando se fala nesse tema em específico.
político, tem contorno religioso e tem também um contorno muito sério da economia. Já aí no quarto dia, o que você pode falar dessa questão econômica na prática? Algo que já está aí no para-brisa, que dá para prever? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Olha, sob o ponto de vista humanitário e da civilização, né? Nós estamos vivendo uma tragédia da incompetência da gente em não conseguir resolver essa questão da convivência entre os povos. Mas, sob o ponto de vista da economia, o estrago tem sido menor do que se esperava. Houve uma reversão de expectativas ontem em função do aceno, né, de um líder do Hamas na TV Al Jazeera, no meio do pregão, no meio da tarde, com um aceno de uma provável um acordo de paz. Mas a gente vê que, pelo lado de Israel, como disse, a sensação que a gente tem é que, em nome dessa falha que houve na segurança de Israel, a gente está percebendo que o que está sendo costurado é um massacre, é uma vingança do Hamas. Só que essa vingança, ela inclui civis que, infelizmente, não tem nada a ver com isso, quer dizer, é uma tragédia. Sob o ponto de vista do mercado, ontem foi feita uma leitura mais suave. Se o Irã entrar no confronto, ou se o Hezbollah entrar no confronto, o que não aconteceu, a coisa fica mais séria sob o ponto de vista global, porque nós estamos falando do preço do barril de petróleo, de conflitos que podem envolver o preço da commodity. O petróleo subiu, mas hoje já está caindo, e os mercados que ontem abriram sob estresse, bolsas em queda, juros em alta, dólar em alta, reverteram o sinal depois dessa sinalização de uma possibilidade de acordo, ou mais, da leitura de que o conflito é regional, Israel e Hamas. E se ele ficar delimitado a isso, o mercado e o mundo, em termos de oscilação de preços de ativos, vai sofrer bem menos. Marcelo da Fonseca, é uma crise humanitária, política, econômica, religiosa. Arremata isso tudo aí pra gente. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia aos ouvintes. Eu fico sempre, chama mais atenção o lado humano, a crise humanitária, porque a gente já começa a assistir vários vídeos, né, e relatos, os corpos sendo encontrados, né, as pessoas deixando suas casas, né, com ameaças de explosões. Então não tem como ignorar o lado humano, como que nos próximos meses, talvez nos próximos anos, muitas pessoas vão sofrer por causa de um ato covarde de um grupo terrorista islâmico. E aí agora a gente pensa, né, que tem centenas de pessoas sendo feitas reféns, né, que a gente imagina o medo que muitas pessoas estão passando agora sob o controle desse grupo, e o medo também que milhares de pessoas que moram, né, na Palestina, seja na faixa de Gaza, seja na Cisjordânia, estão com risco de ter suas casas explodidas a qualquer momento. Então é impressionante como que um ato covarde de um grupo prejudica o todo, né? Dizem algumas estimativas aí de 10 a 15 mil, né, terroristas desse grupo Hamas. Como que um grupo tão pequeno prejudica milhões de pessoas, né? Só na faixa de Gaza são mais de 2 milhões de habitantes. É lamentar como que uma ação de um grupo pequeno consegue implodir toda uma tentativa de paz que vem acontecendo nos últimos anos, e parece cada vez mais difícil. Vamos continuar acompanhando essas imagens, sofrendo com imagens de crianças sendo alvo de ataques covardes e torcendo, né? Vamos torcer para que esses brasileiros voltem para o Brasil a salvo, torcer para não ocorram novas tragédias e pedir aí para que as autoridades consigam buscar essa paz. É muito difícil, né, quando um grupo terrorista que quer exterminar o outro lado chegue à paz com nessas conversas. Vamos torcer pelo melhor, mas sempre já preparado aí para o pior. Pessoal, lógico, a gente segue acompanhando todo esse conflito, né, que entra no quarto dia com o correspondente, o Ailton Gontov está lá em Israel, vai trazendo as informações pra gente, todos os contornos políticos, como eu disse, religiosos, humanitários, enfim, tem tanta coisa envolvida nessa história toda, que a gente segue acompanhando com o nosso correspondente, também com os analistas que vão tentando traduzir tudo que está acontecendo nesse conflito. Mas